Mas tá falando quem foi falar? Você. O som aqui. Não tô ouvindo. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre pessoas que deveriam ter o comportamento bem-sucedido e não têm. Então, vou falar sobre comportamento de sucesso. O que você pode fazer para fazer a sua vida se tornar melhor dia após dia. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. Mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue o telefone WhatsApp São Paulo 11 97687 4836 97687 4836. Então, pessoal, comportamento bem-sucedido é aquilo que leva ao resultado. Então, pessoas que têm muitos resultados na vida, elas se comportam de uma determinada maneira. Você já parou para pensar nisso? Gente, não existe uma pessoa estruturada que tem coisas interessantíssimas na vida e que realmente faz barraco, por exemplo. Não existe isso. Vocês veem isso? Você vê sempre uma pessoa que é bem estruturada se organizando emocionalmente. É uma pessoa, não estou falando que uma pessoa não tem um barraco dentro dela, ela pode ter, mas ela se comporta de uma determinada maneira, ela se segura, ela vai só até um determinado ponto, ela sabe até onde ela deve ir ou não com cada pessoa. Então é sobre esse comportamento que nós vamos falar hoje, é sobre esse comportamento que você precisa entender para que você vá mais longe na sua vida. Então, vamos lá. Pessoas bem-sucedidas, elas têm algumas características emocionais. Elas desenvolveram essas características emocionais. Não significa que elas têm isso dentro delas naturalmente. Então, você precisa se organizar para que você entenda o que está faltando e para que você estruture aquilo que está faltando, para que você tenha coisas interessantes e melhores na sua vida. Então, algumas dessas características, elas são muito visíveis. Por exemplo, são pessoas que não tentam agradar aos outros. São pessoas que não se prendem ao que os outros querem, ao que os outros acham, ao que os outros falam. Então, é um comportamento que é ideal. Por quê? Porque quando eu fico presa ao que o outro pensa, ao que o outro quer, ao que o outro acha, eu fico no mundo do outro, não fico no meu mundo. E aí eu acabo fazendo o que o outro quer, o que o outro acha que eu deveria fazer. Eu fico tentando me moldar ao que eu acredito que vai ser bem aceito e aí eu paro de ser eu. Então, as pessoas que são emocionalmente bem resolvidas, elas são elas. Claro que elas têm sim uma medida para serem elas, ou seja, a pessoa não se comporta de uma maneira, por exemplo, onde ela é ela e o mundo que se exploda. Não é isso. Ela sabe se colocar perante as situações. É uma pessoa que sabe se colocar perante os casos que vão acontecendo. Ela sabe se organizar emocionalmente antes de responder a algo, antes de ser uma pessoa reativa. Então, elas não tentam agradar. Uma outra característica das pessoas emocionalmente bem resolvidas é que elas conseguem chegar onde elas desejam. Essa é a maior característica, ou seja, elas conseguem sucesso naquilo que elas empreendem, naquilo que elas desejam. E por que isso acontece? Olha que interessante. Em primeiro lugar, acontece porque elas sabem como, elas descobrem como, não significa que elas sempre souberam, significa que elas entendem o caminho que elas, no caso especificamente delas, precisam trilhar. É a pessoa que descobre o que está faltando, o que ela não tem, ela entende que características emocionais ela não tem e ela entende também que comportamentos ela precisa ter para chegar onde ela deseja. Além dela também entender o que falta saber. Ou seja, ela percebe o que ela não aprendeu e ela vai em busca daquilo que ela não aprendeu. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que tem uma empresa, se é um empresário, ele, ao invés de ficar tentando com toda a força, fazendo tudo que ele pode, ele para,
ele se observa e ele começa a observar, por exemplo, um concorrente e ele entende que o concorrente tem determinadas características ou coisas que ele ainda não tem, ou a empresa dele não tem. Então, ele faz um aparato geral ali para entender o que falta nele que ele ainda não tem, ou na empresa dele, que características emocionais dele, ou que características ali físicas mesmo precisam acontecer, ou coisas que precisam acontecer para que ele chegue lá naquele outro patamar. Então, a pessoa traça uma rota, né? O coach, a gente faz isso muito no coach, na hipnose, no processo terapêutico, onde a gente olha para a vida da pessoa dessa forma, utilizando os pontos que faltam, resolvendo as sensações erradas, os sentimentos que a pessoa tem a respeito dela mesma que travam, e aí a gente traça essa rota. Quem tem visto aí a novela das 9 tem percebido isso, né? Que eles têm mostrado lá, por exemplo, mostraram ontem uma sessão onde a menina fazia ali uma sessão de coach com um pouco de programação neurolinguística, aí mostraram hipnose também outro dia, um pouquinho. Então, eles estão fazendo ali uma misturinha, mas é bem isso. O ponto é vocês entenderem que é possível mudar o sentimento. Quando a pessoa muda o sentimento, ela passa a se sentir diferente. Se sentindo diferente, ela consegue fazer o que ela não conseguia antes. Então, esse é um alinhamento emocional que precisa existir. Nesse alinhamento, as pessoas começam a crescer, elas evoluem, elas vão para um próximo patamar, elas passam para a próxima etapa no jogo da vida delas. E é um processo muito rico, muito bonito. E quando essas pessoas lá no consultório chegam e elas estão desestruturadas e chateadas e frustradas e com medos e com muitas ansiedades, já não querendo aquela vida que elas estão levando, né, há tanto tempo, a gente vai olhar com muito carinho para todos esses processos emocionais, como que ela processa a informação, né, a informação quando entra na pessoa, como que ela processa e como que ela leva isso de volta, como que ela faz refletir aquilo no mundo dela. E aí eu vou mexendo ali com a hipnose, principalmente, nas sensações erradas que a pessoa tem a respeito dela mesma. Então, quando a pessoa sente que ela não pode, que ela não merece, que ela não consegue, é uma sensação que foi criada de forma errada. Então, a gente substitui essa sensação por uma sensação empoderada, por uma sensação onde ela consegue ir além de eu trazer as ferramentas emocionais, estruturais, para que a pessoa passe a se comportar de outra forma. Então, tô cansada de ensinar ali empresários a prosperarem, pessoas a virarem o jogo, relacionamentos mudarem completamente. Por quê? Porque a pessoa antes não sabia como. Eu sei como, eu ensino e a gente faz lá a estrutura emocional ideal acontecer para que a pessoa realmente faça uma grande mudança na vida. É um processo muito, muito interessante. Gente, outra característica das pessoas emocionalmente bem resolvidas é que elas não se incomodam com o sucesso dos outros, então elas param de perder tempo olhando o que os outros estão fazendo ou não. Elas param de ficar medindo o que deu errado na vida dos outros, elas param de ficar perdendo tempo com coisas que não vão levar a nada. Então, essas pessoas, elas se estruturam nelas mesmas. E é muito interessante porque essas pessoas não ficam vendo jornais, não ficam vendo reportagens que não levam a nada, que não tem nada a ver com a vida delas, não ficam ouvindo um vizinho que vai falar de novo a mesma coisa, que não tem nada a ver. Então, são pessoas que se estruturam nelas mesmas, mas pautadas no conhecimento ideal, que é diferente da pessoa que está na ilusão, que acha que é poderosa e que não tem nada. Isso é outra característica que eu mudo constantemente ali, porque as pessoas, quando elas se resumem, muitas vezes elas se resumem, quando eu falo para a pessoa, fala sobre você, e a pessoa se coloca ali num patamar, muitas vezes, que é irreal. Então, eu vou percebendo isso, eu construo esse mapa de paradigmas, né, com a pessoa, né, que são as crenças, aquilo que ela entende sobre ela mesma, aquilo que ela entende sobre o mundo, e aí a gente vai estruturando de uma outra forma para que a pessoa realmente seja o que ela quer ser, que é diferente da pessoa que acha que é e não é coisa nenhuma e não consegue nada, que são as pessoas fracas, né, que são as pessoas pobres emocionalmente, são as pessoas, inclusive, pobres financeiramente, pobres emocionalmente, que ficam sempre travadas, que sempre ficam no mesquinho, no curto, naquilo que não leva a nada. A gente precisa sair disso e se expandir. A gente precisa ir além. A gente precisa jogar realmente no jogo da vida ao invés de ficar só na arquibancada. Então, é isso que a gente faz nesse processo terapêutico que leva em torno de 10 semanas.
Então, para você fazer esse processo terapêutico comigo, Cristina Long, manda um WhatsApp lá na minha secretária, amanhã, né, a minha secretária deve responder para você. Então, o nosso WhatsApp é 969657748, 969657748, e o telefone lá do consultório é 4327-4301, 4327-4301. Lá no meu site, gente, tem as informações sobre os meus atendimentos, os livros que eu escrevi, as viagens que eu faço terapêuticas, e tem também os depoimentos. Olha lá nos depoimentos que você vai entender do que eu estou falando, de que tipo de estrutura pode ser mudada. Basicamente qualquer coisa. As pessoas mudam literalmente de vida. Então, o meu site é cristinalong.com.br. Então, cristinalong.com.br. Olha, eu estou falando hoje aqui, gente, das características emocionais das pessoas bem resolvidas, das pessoas estruturadas, das pessoas que mandam bem. Uma coisa que elas fazem muito bem é se comunicar bem. Elas entendem o que elas estão dizendo, elas se resolvem na comunicação, elas conseguem falar o que elas estão querendo dizer, ou seja, elas conseguem trazer os sentimentos em forma de palavras, elas se comunicam muito bem. Pessoas que são desestruturadas, elas não falam nada com nada. Ontem mesmo, eu estava ouvindo uma pessoa, e aí ele chegou e falou umas coisas, e aí repetiu outras, e aí eu olhei para ele e falei, mas por que você falou isso? E aí ele não sabia, ele falou, porque deu vontade. Ou seja, a pessoa não sabe nem se estruturar em termos de comunicação, porque a pessoa está perdida emocionalmente, ela não sabe quem ela não sabe onde ela quer ir, ela não sabe como fazer para chegar lá. Então, uma pessoa que está perdida é como se ela estivesse se afogando. Então, o tempo todo ela tenta tomar ar, ela fala ali qualquer coisa e volta lá pro fundo. Gente, pessoas bem-sucedidas se comportam adequadamente, falam adequadamente, se expressam. São pessoas que têm a vida que faz sucesso, ou seja, tem coisas que desejam na própria vida, viajam para onde querem, compram o que querem, tem relacionamentos ideais e legais e gostosos, se relacionam com as pessoas. Por quê? Tem gente que é isolada, né? Tem gente que é solitária. Tem gente que acredita que tem uma vida redondinha, mas não se enxerga porque não percebe que... É fácil ter uma vida onde a pessoa, por exemplo, tem às vezes o dinheiro dela e ela vai do trabalho para casa e da casa para o trabalho, meio que silenciosamente, fala o mínimo necessário. Então essa pessoa acredita que tem uma vida estruturada muitas vezes, mas ela não enxerga que na verdade ela não tem vida, ela tem algo que ela faz mecanicamente. Agora, para que a gente tenha uma vida, a gente tem que ter amigos, a gente tem que se expressar, a gente tem que se comunicar, a gente tem que experimentar a vida. Se você não experimenta a sua vida, você está vivendo simplesmente dia após dia, né? Então não dá para você ter um resultado ideal, quando eu digo resultado ideal, é o resultado que você quer, né? É o resultado que você tem vontade realmente de ter. Porque se você não mudar a sua estrutura emocional, você não vai conseguir. Então a pessoa vive de ilusão, ela acha que um dia vai acontecer de chegar aquela pessoa que ela tanto deseja na vida dela. Um dia, sei lá, o céu vai se abrir, vão dar aquilo que ela precisa, vão perdoá-la. As pessoas guardam culpas, guardam ressentimentos, que na verdade elas acreditam que vai se resolver um dia de alguma forma mágica, e na verdade para resolver isso a pessoa precisa olhar para aquilo que aconteceu. E quando a gente faz isso terapeuticamente lá no consultório e a pessoa entende por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, ela se sente já diferente. E aí aqueles resquícios de informações erradas, de emoções desestruturadas que estão dentro dela, eu tiro com a hipnose, né? Eu reestruturo através da hipnose, e a pessoa, por exemplo, que tinha muito medo, que se encolhia, que não conseguia se expressar, que não conseguia ser, ela passa a conseguir, ela passa a ser e ela passa a fazer acontecer as coisas na vida dela. Eu sempre falo aqui na rádio, nos meus programas, sobre, por exemplo, uma característica de alguns homens, que eu chamo de homens bananas, que são os homens que são fracos, são os homens que não conseguem ir além, são os homens que conseguem resultados muito curtos, que eles não conseguem nem para eles e nem para a família. E por que esses homens se tornaram homem bananas? Eles não são homem bananas, mas eles se tornaram. Por quê? Porque eles são homens que não aprenderam a usar a própria força, eles não fazem a mínima ideia de onde está a força emocional deles.
E aí, eles tentam e não conseguem. Os resultados são curtos. E por que eles tentam e não conseguem? Porque eles não entenderam o que eles precisam fazer. Eles não entenderam como eles precisam se comportar. Eles não entenderam como eles precisam se organizar na vida. Quando a pessoa entende o que ela tem que fazer na vida, e ela entende como ter essa estrutura, e ela busca essa estrutura, e ela se sente construindo algo, quando ela vai buscar essa estrutura, ela começa a olhar para a própria vida e ela começa a ver resultados concretos. Gente, quando eu falo resultados concretos, eu estou falando daqueles resultados onde você olha para o mês passado e você vê que você cresceu, que mudou, que você tem algo que você não tinha, que você faz coisas que você não fazia. Ou seja, você entra na sua vida, você para de ficar na arquibancada e entra de verdade no jogo da sua vida. Então, é um processo muito bonito e quando isso acontece, você se sente vivo de verdade, que é diferente de você ficar só ali fazendo um papel, né, de acordar todos os dias e trabalhar no automático, voltar e ter aquela vida que você não quer dia após dia, anos após anos. Então, venha fazer esse processo de reestrutura emocional, né? A novela está aí mostrando que é possível e é realmente possível. Eu faço isso há 21 anos, me organizei para entender como funcionava todo esse processo, fiz muitos e muitos cursos para me especializar e é por isso que é rápido, é por isso que a gente faz em somente 10 semanas, né? Porque as pessoas perguntam, poxa, eu tô tantos anos travado, você vai resolver em 10 semanas? Eu falei, vou, sabe por quê? Porque eu sei como, eu sei o que tenho que fazer e eu me estruturei para isso, eu sei, só de olhar muitas vezes ali, o que a pessoa sente, o que a pessoa faz, como ela se comporta. E às vezes eu falo para as pessoas como que ela age, ela fala, como você sabe? Eu falo, porque é óbvio, para mim é óbvio, porque eu aprendi a ver, a ler os sinais, a perceber como a pessoa se comporta e eu aprendi como fazer essa estrutura mudar. Então é um processo delicioso de se passar, porque não tem preço quando você começa a ser você, quando você começa a ter a vida dos seus sonhos, quando você consegue ser o que você quer ser. Então, gente, para passar por esse processo, manda um WhatsApp lá para minha secretária, ela vai te enviar as informações de como funciona, de como você pode fazer. Eu estarei atendendo todos esses dias, atendo de segunda a sábado, então é super fácil você fazer, inclusive via chamada de vídeo. O nosso WhatsApp é 969657748, 969657748, e o telefone lá do consultório é 4327 4301. 4327 4301, e o meu site é cristinalong.com.br. Lá no meu site tem as informações dos meus atendimentos, tem as informações sobre as viagens terapêuticas que eu faço pelo mundo. Eu levo pessoas para conhecer o mundo ao mesmo tempo que eles fazem terapia. É um processo muito legal. Nós temos a próxima viagem agora para a Turquia em maio, depois nós temos Machu Picchu e temos Egito ainda este ano. Então, está lá no meu site. Tem também os livros que eu escrevi. Eu acabei de lançar o livro que chama-se A Lei da Atração para Crianças, que fala sobre autoestima nas crianças, que constrói autoestima à medida que a criança vai lendo o livrinho ali. Então, é um livro que serve para crianças e adultos. Tem um outro livro que chama-se A Melhor Versão de Você. Tem o meu livro que fala sobre uma estrutura de força espiritual que chama-se Anjos e Mentores. Está tudo lá no meu site, gente, cristinalong.com.br. Hoje eu estou falando aqui no programa sobre os comportamentos de sucesso, as características dessas pessoas que são bem-sucedidas. Uma característica que é importantíssima e que essas pessoas têm é que elas não se prendem ao passado. Elas não se lamentam com o passado, elas aprendem com o passado. Por quê? Elas entendem que tudo que aquilo que elas tiveram na vida dela, tudo aquilo que elas viveram, serviu para algo, serviu no mínimo para elas se estruturarem, para elas passarem por provas muitas vezes que fizeram elas ficarem mais fortes. Ou outras vezes a pessoa entende que o passado foi necessário. Gente, eu não sou o que eu sou hoje, eu, Cristina Long, não sou o que eu sou hoje sem o meu passado. Sobre todos os altos e baixos do meu passado, sobre todas as coisas, inclusive ruins que aconteceram no meu passado. Porque as coisas ruins me fizeram ficar estruturada, me fizeram entender, me fizeram ver por muitos e muitos ângulos. Então, eu sou uma pessoa muito rica emocionalmente, porque eu passei por tudo isso, porque eu tive o meu passado. Então, tive muitas questões pesadas, inclusive, no meu passado, mas que me fizeram me estruturar. Então, é isso que a gente faz com o passado. Pessoas emocionalmente estruturadas não se prendem ao passado, elas entendem o passado, ou seja, elas não se fazem de vítimas.
elas não ficam achando que elas foram lesadas e que o mundo é o culpado e que o outro é o culpado e que elas não têm sorte ou porque elas nasceram de uma forma errada ou no lugar errado. Elas param com... Elas não fazem isso. Se acontece algo na vida delas, elas são 100% responsáveis. Então, se elas chegam atrasadas, elas não ficam falando que elas chegaram atrasadas porque alguém atrasou elas, ou porque foi o trânsito, ou porque seja lá o que for. Elas assumem aquilo. Eu cheguei atrasada porque eu não me estruturei para chegar mais cedo. Ponto. Simples assim. Então, elas não ficam também cometendo os mesmos erros. Elas observam os erros que elas cometem e elas mudam de verdade para que cada vez mais na vida delas, elas cresçam, elas vão evoluindo dia após dia, ano após ano, mês após mês. Agora, quando a pessoa ela fica presa ao passado, ela fica presa no vitimismo, ela não cresce, ela não expande, ela não vai além. Então, essas pessoas, elas que são bem estruturadas, elas buscam as soluções. Isso é uma outra característica dessas pessoas de sucesso. Elas buscam soluções. Então, é muito interessante porque as pessoas, quando chegam lá no consultório para fazer esse processo das 10 semanas, né, de alinhamento estrutural, onde eu trabalho com o coach, com a hipnose, com várias outras técnicas, elas se percebem dando esse passo, elas se percebem entendendo que elas não sabem o que elas precisam saber ainda, ou que elas não conseguem utilizar o que elas sabem, e que tem uma trava. E essa trava eu mudo. Então a gente faz um mapa de paradigmas, onde a gente vai entender as suas crenças, as suas emoções, os seus sentimentos, a gente vai entender como você chegou nesse eu que você é hoje, como você se estruturou dessa forma e por quê. Mas, ao mesmo tempo, ali após as consultas, todos os dias, a gente vai fazer os exercícios. E são exercícios gostosos de fazer, são exercícios onde eu vou trabalhar ali com a sua mente, no sentido de você imaginar coisas, e você vai ver coisas, e a pessoa fala assim, nossa, eu fiz um exercício que foi gostoso, eu relaxei, imaginei aquilo que você falou, e eu não imaginei que isso pudesse fazer uma mudança tão grande na minha vida. Então, a gente muda essas conexões que você tem dentro de você que são erradas, e eu reconecto elas em lugares certos, emoções certas. Então, a pessoa passa a ter autoestima, a pessoa passa a ter poder pessoal, a pessoa passa a ter a sensação de que ela não precisa mais ficar se defendendo o tempo todo, se esquivando o tempo todo. Então ela começa a entrar no jogo da vida. Ela começa a se expressar diferente, sem medo do que os outros vão pensar. São pessoas que, quando vêm, por exemplo, para fazer um processo de emagrecimento, elas começam a estarem muito cientes do que elas estão fazendo dia a dia, elas saem do automático, e aí ela começa a emagrecer, né? Porque a pessoa que tem problema de emagrecimento, ela não tá na vivência dela, ela tá no automático o tempo todo. Eu tiro a pessoa desse automático, ela faz uma mudança gigante na vida. Então, é um processo muito bonito, muito estruturado e que é possível fazer ao longo de 10 semanas, inclusive via chamada de vídeo. Então, gente, as informações estão todas no meu site. O meu site é cristinalong.com.br. O nosso WhatsApp é 969657748. 969657748. O telefone lá do consultório é 4327-4301. Então, repetindo, 4327-4301. Gente, tá tudo lá no meu site, cristinalong.com.br. Faça algo por você, porque se você não fizer, ninguém vai fazer, você vai ficar esperando eternamente. Faça que você vai ver a diferença, com certeza. Gente, até o próximo programa. Uma excelente noite para vocês. Quer impulsionar as vendas da sua empresa? Tornar sua marca mais conhecida? Fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 97687-4836 97687-4836.